Seja muito bem-vindo ao programa Sola Escritura aqui na Novo Tempo Portugal. Hoje vamos recordar a vida de um dos grandes heróis da fé, um homem que dedicou a sua vida a colocar a Bíblia nas mãos do povo. Chama-se William Tyndale e este tradutor inglês do século XVI lançou as bases do inglês bíblico moderno e a sua missão custou-lhe a própria vida. Mas mais do que traduzir palavras, Tyndale fez brilhar uma verdade central do Evangelho, a justiça de Cristo, a única esperança de salvação para cada ser humano. É sobre este reformador e sobre esta doutrina tão essencial que vamos refletir no programa de hoje. No início do século XVI, a Inglaterra vivia tempos de grande agitação religiosa. Era um período em que o acesso à Bíblia era muito restrito e a reforma começava a despontar no continente europeu. Entre os que marcaram profundamente a história, nós encontramos o William Tyndale, conhecido como o tradutor das Escrituras para a língua inglesa. Ruben, para começarmos, quem foi então William Tyndale? Tyndale nasceu cerca do ano 1494, perto das fronteiras do país de Gales, no condado de Gloucestershire, de uma família respeitável, mas humilde. Ele, ainda jovem, ingressou em Oxford, no Magdalen Hall, onde completou os graus académicos e lemos, segundo o mesmo autor, ele entrou no Magdalen Hall, Oxford, onde obteve o grau de bacharel em artes em 1512 e de mestre em artes em 1515. Mais tarde, ele estudou também em Cambridge, onde as ideias do humanista Erasmo de Roterdão e a leitura do Novo Testamento em grego circulavam entre os alunos. De Maus refere, de Oxford mudou-se para Cambridge, onde Erasmo tinha recentemente ensinado grego, e onde a nova aprendizagem e a nova teologia tinham encontrado muitos discípulos. Esta formação sólida em línguas bíblicas e a exposição às novas ideias reformistas moldaram profundamente a sua visão espiritual e também a sua visão académica. Mas o seu percurso não foi apenas um percurso académico, foi também um percurso espiritual. O domínio do grego e do hebraico preparou-o para um trabalho que mudaria a história religiosa da Inglaterra. Era como se Deus estivesse guiando cada passo da sua juventude, da sua aprendizagem, para a grande obra de traduzir a Bíblia a partir dos textos originais. Ok, nós então percebemos que Tyndale recebeu uma formação sólida em Oxford e Cambridge, mas Ruben, em que momento é que nasceu no seu coração esse desejo tão ousado, para aquela altura, de traduzir a Bíblia para o inglês e como é que ele expressou essa convicção? Então, o desejo de William Tyndale de traduzir a Bíblia não nasceu por acaso. Foi um fruto da sua própria realidade e como as pessoas viviam naquela altura na Inglaterra. O povo estava espiritualmente faminto, as escrituras estavam em latim e estavam acessíveis apenas a clérigos. Já no passado, o Wycliffe fez uma tradução da Bíblia para o inglês a partir do latim, mas foi extremamente perseguido, as Bíblias foram destruídas e novamente havia fome da palavra de Deus por parte do povo. E foi precisamente nesta altura que William Tyndale teve esta ideia traduzida a partir dos textos originais. Então, nesta altura, enquanto trabalhava como tutor na casa do Sir John Walsh, em Gloucestershire, Tyndale discutia frequentemente com os padres locais. E num desses debates, ele a falar com um sacerdote, ele afirmou que seria melhor ficarmos, portanto, o sacerdote disse ao Tyndale que seria melhor ficarmos sem a lei de Deus do que sem o Papa. Ou seja, dando mais importância ao Papa do que propriamente à palavra de Deus. E a resposta de Tyndale ficou na história. A Robert Maus preserva as suas palavras. Ele diz o seguinte: se Deus me poupar a vida, dentro de alguns anos, farei com que o rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que tu. Ou seja, virou-se para aquele sacerdote e disse: olha, se Deus me der esta possibilidade,
e vou colocar a Bíblia nas mãos das pessoas que um simples rapaz, um simples agricultor, vai saber mais da palavra de Deus do que tu, sacerdote. Esta frase resume a sua convicção. A palavra de Deus não pertencia a uma elite, mas pertencia a todos. Até ao mais humilde camponês devia ter acesso direto à Bíblia. Foi esta a visão que o levou a dedicar todo o seu talento às línguas originais, a estudar o hebraico, a estudar o grego, para depois poder traduzir a Escritura com fidelidade e com clareza. Assim começou a missão que consumiria quase a sua vida inteira. Uma missão ousada, considerada na altura ilegal e até herética pelas autoridades, mas que viria a mudar para sempre a história da Inglaterra e também da Reforma Protestante. Ruben, nós então já vimos qual é que era a ideia de William Tyndale, qual é que era o seu objetivo, mas eu duvido que entre a ideia e a efetivação do seu objetivo tenha sido tudo um mar de rosas. Que tipo de dificuldades é que ele encontrou? Então, a determinação de Tyndale em traduzir a Bíblia para o inglês transformou rapidamente num alvo das autoridades. Especialmente a Igreja de Roma via a sua obra como uma ameaça direta ao sistema de poder, porque significava que cada pessoa podia ler por si mesma a Bíblia, a palavra de Deus, sem depender do clero, sem depender dos padres, dos bispos, e a própria Igreja de Roma sabia que isso era uma ameaça para eles próprios. David Daniel descreve este momento crítico. Toda a Inglaterra foi proibida de o ler e ele tornou-se um herege. Então ele foi expulso do seu próprio país, da sua pátria, e Tyndale viveu a partir daí em constante fuga. Ele tinha o único objetivo de colocar a Bíblia na mão das pessoas. E isso custou-lhe a sua vida calma lá na Inglaterra e passou a viver em fuga. Primeiro foi para Hamburgo, depois foi para Wittenberg, depois teve que fugir para Colónia, Worms e finalmente estabelecendo-se em Antuérpia. E foi precisamente nesta última cidade que ele encontrou o apoio de alguns mercadores cristãos, mas também foi nesta cidade que ele mais tarde foi traído por alguém que confiava e que o denunciou. Então, em 1535, ele foi preso. Foi levado para o castelo Vilvoorde, nos arredores de Bruxelas, e durante mais de um ano suportou lá condições terríveis. Suportou frio, fome, o isolamento da prisão, mas a sua fé continuou firme. Finalmente, em outubro de 1536, ele foi condenado à morte. Brian Moynihan narra com emoção o momento final. Foi estrangulado na estaca e o seu corpo queimado, clamando com fervor: Senhor, abre os olhos do rei de Inglaterra. Ele tinha apenas 42 anos de idade e Tyndale selou a sua obra com um martírio. As suas últimas palavras revelam o coração da sua missão, que mesmo o rei pudesse ver a verdade das Escrituras e que o povo inglês tivesse finalmente acesso à justiça de Cristo através da Bíblia, através da palavra de Deus. Além da coragem e da dedicação, nós vemos que Tyndale deixou também uma marca duradoura na própria língua inglesa. Uma das escolhas dele, ao traduzir a Bíblia, teve enorme impacto teológico. Ruben, pode explicar-nos qual foi essa escolha, essa palavra, e porquê de ser tão importante? Então, William Tyndale dedicou-se a traduzir, e especialmente o Novo Testamento, por onde ele começou. Mas repara, e ele, ao contrário de outros tradutores, como Wycliffe e outros, não traduziu do latim, que já era uma tradução das línguas originais. Ele foi direto ao hebraico, foi direto ao grego. E ele deparou-se com um problema, que é nem todas as palavras do original hebraico, do original grego, neste caso, têm a sua equivalência no inglês ou nas nossas línguas. Então ele teve de tomar algumas decisões. E uma das decisões que ele teve que basicamente inventar palavras novas. Então ele deixou a sua marca, e é uma marca extraordinária, na língua inglesa, com a criação de palavras que vieram ajudar não só o próprio inglês, mas também a compreensão teológica das pessoas, até a própria compreensão da própria fé cristã. E entre muitas dessas escolhas, ele destacou-se pela introdução de uma palavra nova no inglês, que é righteousness, que em português é traduzida por justiça, mas no inglês tem um foco muito mais próximo, esta palavra que foi criada por Tyndale, do original. David Daniel explica a importância desta escolha. A palavra central da sua teologia era justiça. Tal palavra que nós falamos em português justiça, mas que no original era righteousness, que ele usou para traduzir o grego, significava a justiça de Cristo imputada ao crente pela fé. Isto quer dizer que Tyndale não via a justiça como uma qualidade própria do ser humano ou como uma conquista através das boas obras.
Para ele, tratava-se da justiça de Cristo, que é perfeita, que é completa e que Deus oferece ao pecador e é recebida unicamente pela fé. Esta era a essência da sua teologia. E foi também o ponto que mais incomodava a igreja do seu tempo, porque retirava ao clero o papel de mediador para a salvação. Ao fixar esta palavra nas Escrituras em inglês, Tyndale deu ao povo uma chave de leitura para entender a salvação como dom gratuito de Deus. A partir daí, cada leitor podia abrir a Bíblia e descobrir por si mesmo que a aceitação de Deus não depende de penitências, não depende de inteligências ou de méritos humanos, mas daquilo que Cristo já realizou na cruz. Esta decisão de tradução, aparentemente simples, tornou-se revolucionária. Ela moldou o inglês bíblico moderno e marcou profundamente não só a reforma inglesa, mas toda a tradição protestante. Mas, Ruben, o objetivo de Tyndale não foi só a tradução per si. Também há aqui uma ideia de que tinha que haver para o povo uma espécie de alicerce cultural e espiritual. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sim, a obra de William Tyndale foi muito mais do que uma simples tradução. Ela tornou-se um alicerce espiritual e cultural da reforma em Inglaterra. O povo começou a ler a palavra de Deus no seu próprio idioma e isso transformou a consciência religiosa da nação. Como nos diz Brian, o mesmo autor que temos estado a citar, ele descreve o efeito imediato da sua Bíblia. Exemplares do Novo Testamento de Tyndale entravam em Inglaterra às centenas. Eram lidos em segredo por artesãos e mercadores, por aprendizes e mulheres, com uma fome que nada podia deter. Esta leitura direta das Escrituras alimentou o espírito reformador que já se fazia sentir e, pouco a pouco, foi preparando o caminho para a ruptura com Roma. Mesmo depois da sua morte, a sua influência tornou-se evidente. A versão inglesa da Bíblia autorizada durante o reinado de Henrique VIII, por exemplo, e mais tarde a própria Bíblia King James de 1611, se basearam amplamente no trabalho de Tyndale. Nós vemos nesta citação que reforça exatamente este legado. Uma proporção notável da versão autorizada é de Tyndale. É impossível exagerar a dívida que lhe é devida. Ou seja, a sua tradução não só moldou a reforma protestante em Inglaterra, mas também lançou as bases para a futura Igreja Anglicana e para a identidade espiritual de todo o povo. A sua voz continua a falar através das palavras da Escritura, muito depois de ele ter sido silenciado pela morte na fogueira. Depois de tudo o que nós analisámos agora, percebemos que Tyndale deixou marcas profundas na história, e com o exemplo da linguagem também, com a criação daquela palavra, mas também na fé. Mas, passados estes séculos todos, olhando para os nossos dias, que legado espiritual é que ele nos deixa e que nós podemos facilmente observar? O legado de William Tyndale não se mede apenas pela sua influência cultural ou linguística, mas, sobretudo, pelo impacto espiritual que continua vivo até hoje. O que ele desejava, acima de tudo, era que cada pessoa pudesse ter acesso à palavra de Deus e, através dela, encontrar salvação em Cristo. O tema constante de Tyndale era a justiça de Cristo, livremente oferecida ao crente. Era a única esperança de salvação. É exatamente esta mensagem que atravessa os séculos. A sua tradução das Escrituras abriu o caminho para que gerações inteiras descobrissem que a aceitação diante de Deus não se conquista por obras, penitências ou tradições, mas é recebida pela fé na justiça perfeita de Jesus. Assim, o testemunho de Tyndale desafia-nos a nós hoje ainda. Será que estamos dispostos a valorizar a Bíblia como ele valorizou? Estes homens que deram a vida para que eu tenha hoje a Bíblia na minha mão, será que eu dou algum valor a isso? Será que confiamos inteiramente na justiça de Cristo, tal como ele proclamava? E será que estamos disponíveis para partilhar esta verdade com a mesma coragem com que ele partilhou, com que ele anunciou, mesmo enfrentando perseguição? Este é o convite espiritual que o seu legado nos deixa: aceitar, viver e partilhar a justiça de Cristo como única base para a nossa esperança. Neste programa temos também uma oferta especial para si. A revista O Grande Conflito, um curso bíblico que é um estudo completo que o vai ajudar a compreender melhor a palavra de Deus e as verdades que transformaram a história. O tema que abordamos hoje, sobre William Tyndale e a justiça de Cristo, corresponde ao estudo 8 desta revista. Nele vai encontrar as perguntas e os textos bíblicos e as explicações também que aprofundam tudo o que estamos a partilhar aqui no programa. E o melhor é que este curso bíblico é totalmente gratuito.
Para receber o seu exemplar, só precisa de enviar uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o número 933 939291. Não perca esta oportunidade de estudar a Bíblia de uma forma prática e envolvente. Peça já a sua revista e descubra como a justiça de Cristo pode transformar a sua vida. Quando falamos da justiça de Cristo, precisamos primeiro de olhar para a Igreja Apostólica. Desde o início, os cristãos compreenderam que a salvação não vem de obras humanas, mas da fé no sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Isaías encontramos a mesma ideia: mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. A mensagem era clara: a justiça humana nunca seria suficiente para nos reconciliar com Deus. Mas logo, nos primeiros séculos da história cristã, esta verdade começou a ser ofuscada. Como já vimos em episódios anteriores, a Igreja foi dando cada vez mais ênfase a obras de penitência, a ritos e méritos humanos. A salvação deixou de ser apresentada como um dom gratuito de Deus e passou a ser vista como algo conquistado através da mediação da Igreja e do clero. Ao longo da Idade Média, essa distorção cresceu com práticas como as indulgências, as peregrinações e sacrifícios humanos para tentar obter o favor divino. E foi neste mesmo contexto que William Tyndale assumiu a sua missão. Ao traduzir a Bíblia para o inglês, ele deu ao povo comum a oportunidade de ler com os seus próprios olhos a mensagem da justificação pela fé. Hoje, a situação do cristianismo é marcada por contrastes. Por um lado, há igrejas que ainda insistem em acrescentar tradições humanas ao plano da salvação. Por outro lado, existem correntes que afirmam que a fé dispensa a obediência, como se a graça fosse uma licença para viver no pecado. Ambos os extremos distorcem a verdade. Percebemos assim que o desafio não é apenas histórico, mas também atual. Cada geração é chamada a decidir se vai confiar na sua própria justiça ou depender unicamente da justiça de Cristo. A escolha é pessoal e diária e continua a ser o centro da verdadeira fé cristã. A mensagem bíblica continua a ser a mesma que Tyndale arriscou a vida para partilhar. A salvação é inteiramente um dom de graça de Deus recebido pela fé, mas que se manifesta numa vida transformada e obediente. Este é o convite para o nosso tempo: voltar às Escrituras, tal como os reformadores fizeram, e reconhecer que só em Cristo encontraremos a justiça que nos salva e nos cobre e nos transforma. Ruben, o que é a justiça de Cristo e por que é que nós precisamos dela? Nós, se abrimos a palavra de Deus, logo em Isaías 64, versículo 6, lemos: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Em Romanos 3, 10 e 23, podemos ler, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a condição humana é uma condição de pecado e é uma condição de injustiça. Nós podemos concluir que a nossa justiça própria não tem nenhum valor, não serve de nada diante de Deus. Todos precisamos de uma justiça que venha de fora de nós, ou seja, da justiça de Cristo. Como então podemos nós receber a justiça de Cristo? O apóstolo Paulo fala-nos muito sobre isso. E, por exemplo, em Romanos capítulo 4, no versículo 3 ao versículo 5, vamos ler apenas algumas partes, diz: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. E no versículo 5 nós lemos: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Também em Romanos 5 diz que somos justificados pela fé. E depois em sua carta a Tito, no capítulo 3, versículos 5 a 7, diz que, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 7.
para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isto é um ponto muito importante. A justiça de Cristo é recebida unicamente pela fé. E não só é recebida unicamente pela fé, porque é um dom gratuito de Deus, algo que Ele nos quer dar, e não nos dá por fruto de nenhuma obra, por nada que nós possamos fazer. Ele vem pela fé e por nos entregarmos ao Senhor e permitir que Ele nos possa conceder este magnífico dom, que é o dom da justiça de Cristo. Essa justiça de Cristo envolve apenas perdão ou também tem que envolver transformação? Isso é um ponto muito importante, Tiago. Em 2 Coríntios 5:17 diz: ainda que se alguém está em Cristo, nova criatura é. João 15, versículos 4 e 5 diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não tiverdes em mim. O que é que isto quer dizer? Este é o ponto mais importante da justiça de Cristo. Primeiro, a responder diretamente à tua pergunta, a justiça de Cristo não é apenas um ato legal de perdão. A justiça de Cristo envolve, sim, faz parte da justiça de Cristo, o nosso perdão, sermos perdoados, é uma justiça que nos é imputada, mas também nós precisamos da justiça de Cristo que nos é comunicada, que possa fazer parte de nós. O que é isso? É transformação numa nova criatura. Sermos um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E isto não é algo que nós próprios podemos fazer. Nós não podemos transformar o nosso próprio coração. É pela ação do Espírito Santo em nós. E isto é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é, basicamente, Cristo poder habitar em nós a partir da ação do Espírito Santo. E então aí não somos nós, mas é o Espírito do Senhor que faz esta transformação, a criação do novo homem. E qual é o objetivo desta transformação? É vivermos em união com Cristo. E é produzir os frutos espirituais. Porque os frutos espirituais em nós não são feitos por nós, pelos nossos esforços, pela nossa obediência. São feitos por Cristo em nós. Isto é a justiça de Cristo. E qual é então a relação entre a justiça e a obediência? É uma excelente pergunta, Tiago. E nós vamos começar por 1 de João, no capítulo 3, versículo 7, que nos diz: quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Isaías 54, versículo 17, na parte final, diz-nos que a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que a obediência é um fruto natural da justiça de Cristo em nós. Repara bem, Tiago, a obediência não nos leva à justiça de Cristo. A nossa obediência não nos leva a lado nenhum. Porque a nossa obediência é um trapo de imundícia, como diz em Isaías. Mas se alguém é transformado por Cristo, se alguém tem a justiça de Cristo, ou seja, se Cristo habita nele, quais são as obras que esta pessoa vai realizar? Continuam a ser as obras da carne ou vão ser as obras do Espírito? Ora, se é o Espírito que comanda a nossa vida, as obras serão as obras do Espírito. E então nós temos que a obediência não é aquilo que nos leva a Cristo, mas a obediência é uma consequência da nossa transformação e de sermos os veículos da ação do Espírito Santo. Então, ser justificado e santificado leva-nos a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, não pela nossa própria ação, mas pelo poder e a ação de Deus em nós. A fé e obras caminham juntas. As obras mostram que existe a verdadeira fé. As obras mostram que existe a presença da justiça de Cristo em nós. Ruben, diz-nos então como é que se manifesta em nós, na nossa vida prática, esta justiça de Cristo. É isso mesmo. Que estávamos a dizer, mas vamos confirmar um pouco melhor. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E ainda, para terminar, Efésios 2,10, que nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a justiça de Cristo manifesta-se nas boas obras, sim, mas não são as nossas boas obras. São as obras de Cristo em nós. Então, produz uma vida de amor, de humildade, de fidelidade. Cada crente é chamado a viver de acordo com o plano de Deus. Cada crente é chamado a viver como sendo um veículo para que o Senhor possa trabalhar neste mundo. Qual é a promessa de Deus para aqueles que confiam na justiça de Cristo? Paulo, em Romanos 8, nos primeiros 2 versículos, diz-nos: agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apocalipse 19:8 diz: E foi-lhes dado que vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A promessa da vida eterna é uma promessa incrível. A promessa da vitória sobre o pecado é uma promessa incrível da palavra de Deus. E estas coisas não estão disponíveis a nós, pobres seres humanos. De tudo isto nós dependemos de Cristo. E por isso é que tanto o perdão como a transformação vêm pela fé. E a promessa magnífica é que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. O crente é revestido da justiça de Cristo e tem a esperança da glória futura. Terminamos assim o nosso estudo bíblico sobre a justiça de Cristo. Aprendemos que ela é o único fundamento da nossa salvação, um dom de Deus recebido pela fé e vivido na prática diária. Esta é a verdade que Tyndale tanto desejou partilhar e continua a transformar vidas hoje. Ruben, queres acrescentar alguma coisa? A vida de William Tyndale lembra-nos que a maior dádiva que podemos receber é a justiça de Cristo. Ele arriscou tudo para que cada pessoa tivesse acesso a esta verdade. Hoje, essa mesma justiça está ao seu alcance. Assim como Tyndale desejava que até um rapaz que conduzisse o arado conhecesse a palavra de Deus, também hoje Jesus deseja que cada um de nós viva esta experiência pessoal com Ele. Jesus oferece-lhe perdão, paz e uma nova vida. Ele convida-o a confiar não na sua própria justiça, mas na justiça perfeita que vem dele. Tome hoje a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Aceite a sua justiça e deixe que Ele viva em si. Chegamos ao final de mais um episódio do Sola Escritura. Foi um privilégio recordar a vida e o legado de William Tyndale e estudar a doutrina da justiça de Cristo. Não se esqueça da nossa oferta especial, a revista O Grande Conflito, Curso Bíblico. O tema de hoje corresponde ao estudo número 8 e pode recebê-la gratuitamente pedindo pelo número 933939291 por SMS ou WhatsApp. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus o abençoe e até ao próximo episódio do Sola Escritura aqui na Novo Tempo, Portugal.